Nos seus exames de rotina ou de alguma pessoa próxima, você já deve ter se deparado com o nome esteatose hepática. Essa é a denominação técnica para a doença popularmente conhecida como fígado gorduroso ou gordura no fígado. Devido ao aumento da obesidade entre os brasileiros, o problema se tornou comum por aqui, mas ainda é bastante negligenciado. Talvez porque só gere algum sintoma quando o dano ao fígado já é muito grave. Nos estágios iniciais, a doença é silenciosa ou apresenta sintomas pouco específicos, como cansaço ou leve dor na barriga. Por aqui, a população exibe os maus hábitos de alimentação e a doença hepática gordurosa não alcoólica alcança um índice de cerca de 25% da população geral. Mas ela também pode ser causada por outros fatores, como o abuso de álcool, uso de certos medicamentos e doença como as hepatites virais. Apesar da relação com a obesidade, é bom ressaltar que os indivíduos magros também podem ter fígado gorduroso. Este órgão é uma glândula localizada no lado direito do abdômen, que possui várias funções, como desintoxicar o organismo, produzir colesterol, sintetizar proteínas e armazenar glicose. Ele produz a bile, um composto que ajuda no processo de eliminação de toxinas e na digestão de gorduras. Assim, a presença de um pouco de gordura no fígado até que é normal. O problema é quando o índice de infiltração ultrapassa 5% do volume do fígado. Daí, a situação começa a se complicar, porque as células e os espaços do órgão são preenchidos por gordura e ele se torna volumoso e pesado. Na maioria das vezes, a esteatose é identificada de forma incidental em uma ultrassonografia de abdômen, solicitada pelo médico no exame de rotina. Esse exame pode ser solicitado quando o profissional identifica um ou mais fatores de risco. A gente já vai te falar deles logo mais. Ela é uma doença silenciosa, mas existem alguns sinais conhecidos que você vai saber nesse vídeo. Então, já deixa o seu like aqui embaixo e participe com a gente aqui no É Saúde. Para completar o diagnóstico da esteatose hepática, é importante conhecer o histórico do paciente e avaliar fatores como pressão arterial, peso, altura e índice da massa corporal. Além disso, o profissional de saúde pode pedir exames laboratoriais e de imagem para ajudar a confirmar o diagnóstico e mostrar, por exemplo, se há inflamações importantes. Em alguns casos, porém, a biópsia é necessária. A gordura no fígado geralmente não é uma situação tão grave, mas quando não é devidamente tratada, pode gerar a perda do funcionamento das células do fígado e lesões no órgão como a cirrose, podendo inclusive ser necessário até fazer um transplante. Os exames ou a biópsia podem indicar a gravidade da esteatose, geralmente classificada em 3 graus diferentes. O grau 1, ou leve, é quando há um pequeno acúmulo de gordura. Já o grau 2 acontece quando há um acúmulo moderado de gordura no fígado. E tem o grau 3, que é quando ocorre um grande acúmulo de gordura no órgão. E agora, antes de conhecer os sinais dessa doença silenciosa, você vai conhecer os fatores de risco para a gordura no fígado. Primeiro é o uso abusivo de álcool. Tanto a ingestão diária de mais de 2 doses para as mulheres ou 3 para os homens, quanto o excesso ocasional, aquele do fim de semana, são associadas a maior risco de doença no fígado. Cada dose corresponde a aproximadamente 350 ml de cerveja, ou 150 ml de vinho, ou ainda 50 ml de bebida destilada. Outro risco é a obesidade e sobrepeso com obesidade central. Também está nesse grupo diabetes mellitus ou pré-diabetes, a resistência insulínica, o aumento do colesterol ou triglicérides, a hipertensão arterial. Fatores genéticos também podem estar envolvidos a tendência à obesidade, colesterol alto, diabetes e mesmo na dependência de álcool. Outro risco que favorece a doença são medicamentos como corticosteroides, estrogênios e tamoxifeno. Ainda tem os anabolizantes, produtos químicos, cirurgias para combater a obesidade, doenças que podem ser associadas à esteatose hepática, hepatite crônica pelo vírus C, síndrome de ovários policísticos, hipotiroidismo
e a apneia do sono. E existem 2 tipos de doença hepática gordurosa. Elas são classificadas de acordo com as suas causas. A primeira é a alcoólica, que é provocada pelo consumo excessivo de álcool. O fígado tem a capacidade de metabolizar as moléculas de etanol para eliminar a substância do nosso organismo. Mas quando a dose é alta ou ingerida em pouco tempo, os subprodutos desse processo ficam concentrados e eles são tóxicos para as células hepáticas. Com o passar do tempo, o dano passa a interferir nas funções do órgão. Outro tipo da doença é a não alcoólica. Ela é provocada prioritariamente por má alimentação, sedentarismo, sobrepeso, obesidade, diabetes, colesterol e triglicérides alto. Também pode ser causada por perda ou ganho muito rápido de peso. O uso de certos medicamentos como hormônios e corticoides ou inflamações crônicas associadas à hepatite C ou outras doenças hepáticas também pode provocar a doença. E agora vamos conhecer os sintomas, os sinais dessa doença silenciosa. Praticamente todos os pacientes com a esteatose hepática não apresentam sinais, ou seja, a condição é realmente silenciosa e é só identificada em exames de rotina. No entanto, à medida que a doença avança e há o comprometimento do fígado, é possível que surja alguns sintomas, como a perda de apetite, o cansaço excessivo, fraqueza, letargia e baixo rendimento físico e mental podem apontar disfunções no fígado. Como o órgão trabalha no armazenamento de vitaminas A, D, E e K, essenciais para manter os bons níveis de energia, seu comprometimento por acúmulo de toxinas dificulta a filtragem do sangue e a oxigenação das células. Outro sinal é a dor abdominal, especialmente na região superior direita. A dor abdominal é um dos sinais mais comuns das doenças do fígado, principalmente nas hepatites agudas. Ela geralmente ocorre por aumento do tamanho do fígado. É preciso notar que a dor na região do fígado também pode ser provocada por várias outras condições, incluindo problemas na vesícula, vias biliares, base do pulmão direito e até lesões nas costelas ou na musculatura abdominal. A doença ainda pode provocar dor de cabeça constante. E o outro sinal comum é o inchaço da barriga. Esse é um sintoma típico da cirrose hepática, mas além dela, a esquistossomose é outra doença que costuma acometer o fígado e provocar o inchaço. Ele surge porque o sangue represado e a elevada pressão dentro das veias do trato gastrointestinal provocam uma translocação de água para fora dos vasos sanguíneos, levando ao acúmulo de líquido dentro da cavidade abdominal. É uma manifestação típica da doença do fígado, mas pode também ocorrer em doenças de outros órgãos, como na insuficiência cardíaca descompensada e na síndrome nefrótica. Sentir coceira na pele também pode ser um sinal dessa doença. Ela apresenta também pele e olhos amarelados. Significam icterícia, o resultado do acúmulo de bilirrubina, substância que dá pigmento à bile. Quando o fígado tem dificuldade de filtrar as toxinas do sangue, a bilirrubina se acumula na corrente sanguínea e provoca a alteração na pele e o amarelamento da esclera, que é a parte branca dos olhos. Dependendo do grau, a pessoa pode ter coceira na pele devido à impregnação por bile. Além disso, o quadro ainda pode indicar a hepatite A, B ou C. E o 8º sinal está relacionado às fezes. A doença apresenta fezes esbranquiçadas. Embora também possam indicar infecções urinárias ou intestinais, mudanças devem ser observadas com cuidado. Fezes mais claras ou esbranquiçadas, que em alguns casos parecem até massa de vidraceiro, significam que a bile, a substância secretada pelo fígado e que atua na absorção das gorduras, não consegue atingir o intestino. É ela quem dá a coloração marrom às fezes. Já a urina escura, em tom parecido com o do café, pode apontar o problema hepático devido ao acúmulo de gordura no fígado. Em geral, a tonalidade saudável da urina é amarelo pálido. E agora você vai saber como é feito o tratamento dessa doença.
O combate ao problema envolve prioritariamente mudanças no estilo de vida, com dieta saudável e prática de atividade física, a fim de se controlar o excesso de peso, a resistência à insulina, os níveis de colesterol e triglicérides e a pressão alta. O consumo de álcool deve ser evitado mesmo nos casos em que esse não é a principal causa do problema, já que a bebida sobrecarrega o fígado e contribui para a obesidade. É importante também parar de fumar e reduzir o consumo de alimentos ricos em gordura e carboidratos simples, como pão branco, pizza, carnes vermelhas, linguiça, salsicha, manteiga e alimentos congelados. Assim, a dieta deve ser rica em alimentos integrais, como farinha de trigo, arroz e macarrão integral, frutas, legumes, peixes, carnes brancas, leite e derivados desnatados. Embora emagrecer seja considerado o principal pilar do tratamento, é importante que a perda de peso seja gradual. O emagrecimento rápido pode agravar a esteatose, porque antes de ser queimada, a gordura armazenada no corpo também passa pelo fígado. É por isso que as cirurgias de obesidade são um fator de risco. Quando a doença é causada por medicamentos, é necessário avaliar o custo-benefício e estudar a possibilidade de substituição. O uso de anabolizantes deve ser interrompido. E no caso de a esteatose estar associada a outras doenças, como hipotiroidismo ou ovário policístico, essas condições devem ser tratadas. Não existe nenhum medicamento específico para a gordura no fígado, porém, alguns remédios costumam ser indicados. É o caso de drogas para o controle do colesterol, do diabetes ou da obesidade. A vitamina E também costuma ser indicada quando há sinais de inflamação no fígado e fibrose, e alguns profissionais podem indicar alguns suplementos. Para os casos de cirrose avançada, que não respondem ao tratamento de controle, o transplante de fígado tem o potencial de aumentar a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes. Na cirrose alcoólica, é necessária a abstinência de álcool de pelo menos 6 meses antes do procedimento. E existe também uma dieta alimentar para quem tem fígado gorduroso. A alimentação deve ser orientada por médicos e nutricionistas para levar em conta questões individuais, como diabetes ou a hipertensão. Mas quem sofre dessa doença deve priorizar alguns alimentos, como as verduras, os legumes, as frutas e os grãos integrais. Eles são ricos em fibras, antioxidantes e nutrientes benéficos para o fígado, como a betaína. Outros bons alimentos para essa dieta são os peixes, as carnes brancas e os ovos, na quantidade permitida pelo profissional de saúde. Eles contêm colina e metionina, também importantes para a função hepática. E os itens ricos em gordura do bem, como salmão, sardinha, azeite extra virgem, abacate e amêndoas. Eles podem e devem ser consumidos, já que tem um efeito anti-inflamatório, desde que o excesso de calorias seja evitado. É importante também manter as atividades aeróbicas e exercícios de resistência muscular. Essas são medidas que auxiliam o metabolismo e a queima de gordura. E existem também os alimentos que devem ser evitados. Evite consumir o excesso de gordura animal, presente principalmente na carne vermelha, no leite integral e nos queijos amarelos. É importante evitar também a gordura trans, presente em industrializados como margarinas, sorvetes e biscoitos. Frituras também devem ficar fora da dieta. Mesmo quando se usa apenas óleos vegetais, o aquecimento a altas temperaturas torna o alimento prejudicial à saúde. É importante evitar também os enlatados, embutidos e comida industrializada em geral. Esses itens costumam ser ricos em gordura e sódio e podem ter efeito inflamatório. Fique atento também ao excesso de açúcar e itens com alto índice glicêmico, como batata, pão e macarrão brancos. Eles podem interferir nos níveis de insulina e contribuir para a inflamação. E bebidas alcoólicas ou ricas em açúcar também devem ser evitadas. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você já conhecia esses sinais de algum possível problema no fígado?
Conte a sua experiência pra gente aqui nos comentários do É Saúde. Já deixa o seu like aqui embaixo e compartilhe com a gente a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. E você, fique com Deus. Não esquece de beber bastante água. E para mais vídeos como este, aí é só você se inscrever aqui no É Saúde e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma dica importante. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.